Meus queridos, bom dia, tudo bem? Pessoal, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Eu, pessoalmente, tenho observado que muitas empresas consideradas controladoras ou operadoras de dados ainda não se preocuparam com relação a essa lei e ainda não iniciaram a implantação da LGPD das suas empresas. Então, nosso objetivo nessas videoaulas é esclarecer um pouco sobre o conceito, né, da lei, sobre a obrigatoriedade e até mesmo ajudar as empresas na implementação através de processos da LGPD nas suas organizações. Na videoaula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre dois princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material, para que vocês possam acompanhar. E aqui, nós temos aqui, primeiro, é de suma importância que nós entendamos o que significa a Lei Geral de Proteção de Dados, ok? Então, o artigo 1º da lei, ela fala exclusivamente sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, não apenas através de agenda, papel, através das nossas aplicações, dos nossos softwares, por pessoa natural, que nada mais é do que a pessoa física, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, certo? E qual o principal objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Então, é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, a LGPD ela vem exclusivamente com o objetivo de proteger os dados da pessoa física, dos titulares, né? E, além dessa proteção, é dar segurança, é dar privacidade a essas informações. Então, a minha primeira recomendação aqui que eu faço para vocês aí, que são responsáveis pelas empresas que manuseiam muitos dados de pessoas físicas, é que vocês já tirem um tempo para fazer o mapeamento de todos os dados pessoais de pessoas naturais, né, nos processos internos das suas empresas. Identificar quais são os processos internos das minhas empresas em que eu manuseio os dados pessoais de pessoa física, ok? Então, muito cuidado, pessoal. Eu tenho observado que muitas pessoas não têm dado a devida atenção a essa informação. Mas vamos falar aqui sobre o nosso objetivo dessa videoaula, que são os princípios fundamentais, né, com relação à LGPD. O artigo 6º da lei fala o seguinte, ó, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé, ou seja, os seguintes princípios fundamentais. E, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados fala especificamente de 10 princípios que nós devemos levar em consideração ao fazer a implementação da LGPD nas nossas organizações. O primeiro princípio muito importante ao eu definir se eu vou pegar as informações de dados pessoais das pessoas com quem eu me relaciono. É o princípio da finalidade. E para que serve esse princípio? Ó, a realização do tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, vamos lá, resumindo, o que significa isso? Quando eu for solicitar informação de dados pessoais de alguma pessoa natural, eu tenho que ter bem definido qual que é o propósito de eu pegar essa informação. Esse propósito é específico? Por exemplo, eu chego na empresa e vou fazer um crediário. Aí, ao fazer aquele crediário, ali, a pessoa que está trabalhando naquela empresa me pede CPF, nome, e-mail, endereço, nome do pai, nome da mãe, nome do filho. Ou seja, qual que é a finalidade dele pegar essas informações? Ele tem que falar, eu estou pegando essas informações porque a partir de agora você vai ter um contrato comigo para esse crediário e para que eu possa gerenciar essa informação
esse contrato, né, preciso dessas informações. Então, ele definiu claramente qual que é a finalidade dele pegar esses dados. E essa finalidade, interessante, meus filhos, é que nós estamos falando dos princípios. Nós temos também as bases legais que me permite pegar essas informações. E nos próximas videoaulas nós vamos falar um pouco também a respeito dessas bases legais. Beleza, eu defini a finalidade, o porquê e para que eu pegar essa informação. Em seguida, vem um outro princípio tão importante como o da finalidade, que é o da necessidade. Qual que é a necessidade de eu pegar essas informações desse titular? Então, o que fala o princípio da necessidade de acordo com o artigo 6º? Fala o seguinte, ó, limitação do tratamento ao mínimo necessário. Aqui está o ponto, meus queridos, ó. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades. Eu defini a finalidade, agora eu falo. Qual que é a necessidade de eu pegar essa informação? Com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, aqui, o que aconteceu? Eu estou lá na empresa de crediário, eles me solicitou aquelas informações citadas anteriormente, nome, CPF, nome do pai, endereço, CEP, tal, aquele monte de informação. Aí a pergunta é, para eu fazer um crediário naquela empresa, qual a necessidade daquela empresa me pedir o nome do meu pai, da minha mãe, algumas informações desnecessárias para aquela finalidade? Então, ao eu definir quais dados pessoais eu vou pegar de algum titular, eu tenho que levar em consideração qual a necessidade desses dados para aquela finalidade. E o que nós observamos é que as empresas, simplesmente sem ter noção dessa necessidade, eles nos solicitam um caminhão de informação. Pedro, mas qual a diferença de eu pedir essa informação ou não? Por quê? Nós vamos ver no decorrer das nossas videoaulas que a partir do momento que eu solicito uma informação dessa para o titular, eu tenho outros princípios que eu tenho que garantir a segurança dessa informação para esse titular. Então, quanto mais informação eu solicitar, mais cuidado eu deverei ter com relação a essa informação. Tá bom, meus queridos? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, foi dar uma contextualizada no conceito da LGPD e falar sobre esses dois princípios específicos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.